Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos. Eu coloquei esse fone aqui, meus irmãos, porque os vizinhos estão com o som ligado e muitas das vezes interfere, né? A música mundana com as coisas de Deus que a gente quer falar, não é isso? Hoje é mais tipo assim um conselho, meus irmãos, porque quando a gente assim é tipo um conselho e tipo assim um pequeno testemunho, né? A nossa vida, a gente tem que dar bom testemunho das coisas que nos acontecem na nossa vida, não é isso? E eu estou aqui para dividir algo com as pessoas que vão assistir esse vídeo. Vocês não é obrigado a concordar comigo, porque cada um de nós temos nossa opinião própria, né? Cada um tem sua cabeça, cada cabeça é o seu mundo, não é isso? E estamos falando em mundo, né? Estamos vivendo, como é que eu posso falar em nome de Jesus Cristo? Em um mundo dividido, né? Dividido pela a era da tecnologia, dividido pelo meu corpo, minhas regras, não é isso? Dividido com eu posso, eu quero, eu faço, dividido, ainda não está na hora, não está no meu tempo, eu ainda sou jovem, não é agora que eu vou. Estamos divididos entre pessoas que nos acusam, aleluia, glória a Deus, outras que nos derrubam, pessoas que raramente nos estendem a mão e poucos são aqueles que ainda têm amor no coração, compreensão com o próximo, né? Estamos em um mundo totalmente dividido e isso não é segredo nem para mim nem para você. Muitos pastores falam disso, mas vamos ver como é que está o nosso coração, através da palavra do Senhor, como estão nossas atitudes, se a gente está sendo mesmo semelhante, como o Senhor disse, né? Sejais meus imitadores, se nós estamos mesmo sendo semelhança do Senhor, não é isso? Então, eu escolhi Mateus, meus irmãos. Eu gosto muito de Mateus, né? Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ele venha a tomar a primazia do que será dito aqui e que ele me dê sabedoria para que eu não venha tropeçar e nem fazer ninguém tropeçar, entende? É porque é bom isso, é bom evangelizar, mas é bom também a gente prestar atenção no que a gente vai falar e com sabedoria do Espírito Santo é melhor ainda em nome de Jesus. Está escrito em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Será que hoje em dia, meus irmãos, está havendo misericórdia entre nós? Ou será que estamos com a lança sempre apontada para o peito do outro? Será que estamos, como é que se diz assim, prestando socorro àquela pessoa que muitas das vezes se encontra doente da alma, doente da carne? Será que a gente entende um drogado? Será que a gente entende a atitude de uma prostituta? O que a gente pensa a respeito de uma mãe que se droga e deixa o filho em casa e muitas das vezes o filho, na inocência, pega um fósforo que ela deixa no baixo, pega um isqueiro e toca fogo na casa e ali morre carbonizado. O que estamos pensando hoje em dia sobre aqueles pais que vão para a rua beber, traz suas esposas, quando chega em casa as espanca, não só espanca elas, como também os filhos. O que estamos pensando e o que estamos fazendo, aleluia, glória a Deus, sobre as causas que a gente acha que à nossa vista é impossível. Tipo, a filha bater na mãe, o sobrinho estrupar a sobrinha, aleluia, misericórdia, Senhor, sobre o padrasto molestar o seu enteado, sobre aquela mãe que faz vistas grossas para não ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Qual a nossa atitude como cristão diante de todos esses problemas
que está acontecendo hoje na sociedade. E alguém fala, irmã, isso já acontecia, mas hoje está descoberto. Antigamente era encoberto, hoje em dia está descoberto. Descaradamente a gente olha, a gente percebe. O que estamos fazendo para isso? Qual a nossa atitude, qual a nossa opinião diante de saber que existem pessoas divididas muitas vezes dentro das igrejas, que elas vêm para o culto e quando saem ou elas vão beber, ou elas vão dançar, ou elas vão se drogar, ou elas vão se prostituir. Qual a nossa atitude diante, aleluia, glória a Deus, de tantas polêmicas que vêm acontecendo, diante dessas causas todas? O que você acha disso tudo? Bom, cada um tem sua opinião, não é isso? Antigamente, quando eu era leiga, quando eu era analfabeta espiritualmente, e quando eu vivia, misericórdia, Senhor, como é que se diz assim, no tempo da minha ignorância, eu abri diversas vezes minha boca e falava que quando alguém matava, por exemplo, assim, aconteceu ali, a polícia matou um ladrão, ou um bandido se rebelou contra o outro, um acabou matando o outro, eu não sabia o quanto a vida é tão importante para Deus. Eu não tinha a dimensão, porque eu sabia, mas eu não tinha dimensão, o quão sofreu o meu irmão intercessor na cruz por mim e por você, e por essas causas que eu acabei de falar aqui, e por muitas outras piores ainda. Então eu falava assim, bandido tem que morrer, ladrão tem que morrer. E eu não pensava no meu filho, eu não pensava na minha família, eu não pensava nem em mim mesmo, que andava nesse mundo parecendo uma louca, fazendo tudo de ruim que vocês possam imaginar na vida de vocês. Meus irmãos, estamos diante de uma sociedade hipócrita, de uma igreja fariseu, de muitas pessoas, de muitos membros dentro da igreja que tem o espírito da Jezabel, aleluia, glória a Deus, que tem o espírito daquelas pessoas ruins. Estamos vivendo nos últimos tempos, estamos nos deparando com isso o tempo todo. Aí você diz é normal, não é normal. Vamos chegar até o ponto que eu acho e o que você acha. Que nem eu disse, cada cabeça é um mundo, cada mundo é um pensamento. Então fica difícil. Sabe por quê? É porque é mais fácil a gente ser juiz do que ser advogado. É muito, muito raro ter alguém que nos defende, mas é normal, hoje em dia, termos os juízes e os acusadores. Quando, como é que eu vou falar a expressão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo? Quando um acusado, ele chega diante do tribunal dos homens, ali está o juiz, está o promotor, tá, né? Advogados de acusação, advogados de defesa. O que acontece? Ouve-se primeiro a vítima, como sempre, para depois o acusado. Não é isso? As duas versões da moeda. Hoje em dia, ninguém quer ouvir as duas versões da moeda. Basta você contar uma para alguém te criticar, para te matar. Alguns dias atrás, isso estava acontecendo comigo. Eu estava sendo morta espiritualmente aonde eu congrego, por uma irmã que do nada se levantou contra mim. E eu não vigiei. Eu orava, e como sempre oro, e não vigiei. E de repente lá estava eu, trocando farpa no púlpito, na carne, ao invés de buscar o Espírito, ao invés de buscar sabedoria, ao invés de buscar a direção de Deus. É isso que eu estou querendo falar, meu irmão. Misericórdia, a misericórdia que Deus fala aqui, é a gente buscar a resposta em Deus. É a gente pedir a direção de Deus. É a gente esperar em Deus. É a gente confiar em Deus e não a gente querer fazer justiça.
E aí então eu estava pensando em me afastar. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma que eu não estava entendendo, sabe? E as perseguições aumentaram, as chibatadas, as palavras, as lanças, tudo. E um momento o Espírito Santo me fez ver na palavra o quanto eu estava errada. Que Deus não tinha se levantado para me defender, porque eu mesmo estava me defendendo. Que como das outras vezes, ao invés de eu pedir a Deus ajuda, eu estava eu mesmo querendo ensinar a Deus como me ajudar. Então é isso que acontece, meus irmãos. Eu estou querendo chegar em um ponto aonde tem muita gente morrendo de junto de você e você não olha, você não percebe, porque você está focado muitas das vezes nos seus problemas, muitas das vezes você está focado no que o mundo está vivendo e falando. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes você está focado até naquele pregador carnal que está ali pregando muitas profecias, prometendo algo que não vai cumprir, falando o que Deus não mandou, direcionando você a um caminho que Deus não ensinou. Não é isso? E estava acontecendo tudo isso. Passou, graças a meu bom pai. Eu sou vendedora ambulante. Eu trabalho nas ruas, vendendo salgadinho, vendendo docinho. A parte da tarde, a parte da madrugada eu acordo para preparar tudo e à tarde eu saio para poder vender. E toda regra tem exceção, não é isso? Todo lugar que você vai não tem uma doutrina? Tem a doutrina do homem e tem a doutrina de Deus. Tem muitas igrejas que é como Deus fala assim, quem tem um fardo dos fariseus. Ele pega os fardos dele e joga nas suas costas. Ele quer que você cumpra aquilo que ele mesmo não cumpre. Tem muitos lugares que tem muita doutrina, você não pode isso, você não pode aquilo. E quando você vê a filha do pastor está fazendo, o filho do pastor está fazendo, ele está fazendo, os membros estão fazendo, a direção está fazendo, e você se perde. Muitas pessoas desistem porque ficam olhando para o homem. Quem olha para o homem cai. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para o céu. Aleluia, glória a Deus. Temos que pedir a direção do Senhor. Temos que pedir força para Ele. Porque somos falhos. Eu e você somos falhos demais. Toda hora a gente está pecando. Toda hora a gente está fazendo algo que não era para fazer. A todo instante, meus irmãos, estamos pensando o que não queríamos pensar. E isso também é pecado. Porque Paulo fala. As coisas que eu quero fazer, essa eu já não faço. Mas as que eu não quero, essa eu acabo fazendo. Então, isso é do ser humano. Enquanto vivemos aqui na terra, a tendência, meus irmãos, é simplesmente nos orar e vigiar, porque a tendência é toda hora estar errando, estar pecando, estar caindo. Só que isso pode virar iniquidade quando a gente se deixa levar pelo prazer e pelo gosto de fazer aquilo. Entende? E não é bom que a gente venha fazer o que o corpo quer, o que a carne quer. O bom é quando a gente for fazer algo que não agrada a Deus, a gente não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente olhar para o céu e ver o quanto que o sangue vale. Como aquele sangue derramado naquela cruz, aquelas dores naquele corpo, tudo que aquele homem passou. Será que vale a pena a gente traí-lo por uma bobagem? Mas aqui, meus irmãos, agora que eu falei isso, e eu creio, aleluia, glória a Deus, que a misericórdia do Senhor habita em nós, a gente também temos que dar lugar ao nosso coração, ter esse sentimento misericordioso para com o próximo. Ao invés da gente empurrar para o buraco, estende a mão e tira de lá. Porque a gente não sabe o que pode acontecer com nossos filhos, com nossos netos, com nossa parentela, com nossa família, no momento em que a gente gosta, aplaude o mal, aleluia, glória a Deus, esse mal ele se volta para a gente e pode voltar de uma maneira que vai doer muito mais. Pode não voltar em mim nem em você, mas pode voltar em alguém que a gente ama muito e que a gente não quer ver sofrer, não é verdade? Então aqui, meus irmãos, eu vou agora para o Mateus 7, sobre julgar o próximo. Está escrito assim, ó, não julguei, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir vós. É que nem eu disse, é muito fácil a gente criticar a mãe que saiu para usar droga e deixou o filho preso em casa. Mas é difícil a gente dobrar o joelho e pedir ao Senhor em oração para que nos dê olhos espirituais, para que a gente enxergue, aleluia, glória a Deus, qual tipo de espírito maligno está naquela mulher, a ponto dela perder o amor pelo filho e ir para as drogas. Meus irmãos, eu também já fui uma drogada. Eu também já deixei meu filho à toa e saí para me drogar, para me beber com um monte de gente, que só Jesus na casa. E encontrei pedradas, mas graças a Deus eu estou viva porque Deus me resgatou. Porque teve joelhos dobrados por mim, joelhos que eu nunca imaginei na vida, que se dobrariam por mim e nem conheço. E eu oro, não oro sempre, mas de vez em quando o Espírito Santo me lembra para o Espírito Santo de Deus. Vai de encontro àquela pessoa que Deus usou para orar pela minha vida, em nome de Jesus. Na época em que eu era ignorante, e Deus me alcançou, e Deus me viu, e Deus ouviu aquela oração, e Deus me salvou. Porque Deus, ele não veio só para mim, não veio só para você, ele veio para todos. Deus veio para essa mulher que deixou o filho morrer carbonizado porque foi se drogar. Deus a ama, ela é muito especial para ele. Deus ama aquele que mata, Deus ama aquele que morre, Deus ama todos nós. Só que tem um porém, irmã, você está falando heresias. Não estou falando heresias. Arrependei-vos e não pequei mais. É isso que está faltando. Você faz, mas no momento que o Espírito Santo te toca, você não vai mais fazer aquilo. Porque ele te convence que aquilo era o mal que estava em você e que não estava agradando a Deus. Eu nunca matei ninguém, está repreendido em nome de Jesus. Mas muitas das vezes tive vontade. E muitas das vezes mandei. E depois me arrependi. Sabe, meus irmãos, essa cruz é muito pesada para mim, é muito pesada para quem já esteve no meu lugar, porque muitas pessoas que hoje em dia são cristãos, elas vieram de um lugar onde elas foram muito machucadas, onde elas foram muito perseguidas, onde elas foram muito humilhadas, onde elas foram muito usadas. E quem estava cá fora nunca deram nada por elas. Eu já cansei de ouvir que eu ia para o inferno, que eu era uma maldita, que Deus não me amava, que eu já estava perdida na mão de Satanás. Muitas das vezes já ouvi isso na minha vida. Depois que eu me converti, eu também já ouvi que é ser boa. Mas antigamente deitava com o marido dos outros, roubava, andava no meio de quem não prestava, andava armada, traficava, fazia isso, fazia aquilo. E essas pessoas, elas estão dando testemunho de Deus na minha vida, quando elas falam assim, agora, mas antes, então ela quer dizer que antes eu fazia, hoje em dia, pela misericórdia do Senhor, não faço mais em nome de Jesus. Então, meus irmãos, ter misericórdia é isso. E perdoar, saber entender a atitude do ser humano também. Porque é muito fácil a gente julgar o outro quando está lá, mas quando é nós? E se o quadro se reverter? E se a mãe for você? E se o pai for você? E se o padrasto for você? E se o primo for você? Aleluia, glória a Deus. E se a mãe for você? E se a vizinha for você? Já pensou nisso? Já pensou que antes da gente apontar o dedo para o próximo, a gente deveria apontar para nós? E se fosse eu? E se eu estivesse naquele lugar? Porque nenhum de nós é santo. Nenhum de nós é digno de condenar o próximo. Nenhum de nós é digno de atirar a primeira pedra. Aí você fala, lá vem ela, que quem não tiver pecado atira a primeira pedra, mas é verdade. Quem é você para dizer que não tem pecado e atirar pedras em mim? Quem sou eu para dizer que não tenho pecado e atirar pedras em você? É por isso, meus irmãos, que vamos ter que esperar muito até a volta do Senhor. Não adianta cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, com um coração tão sujo, com os pensamentos malignos, com tantos pecados, com tanto julgamento, com tanta afronta, com tanta farpa. Está faltando amor, está faltando comunhão entre as pessoas. E não é só as pessoas cristãs, não. É as pessoas de fora. As pessoas de fora, muitas delas ainda se amam. E as de dentro, elas estão morrendo. Elas estão matando um ao outro por causa de cargo, por causa de liderança, para ver quem fala melhor. Gente, eu fui afrontada por uma pessoa, essa pessoa que me perseguiu, porque ela é eloquente. Ela prega com
eloquência que eu não sei pregar. O meu jeito de falar de Deus é esse aqui que você está vendo. Eu não vou pegar o microfone e me exaltar, querer chamar a atenção das pessoas para mim. Não, eu estou ali para falar de Deus, para levar o evangelho aos corações, para que o Espírito Santo vá tocando naquelas pessoas, enquanto ele vai usando meus lábios, porque eu nem palavra eu tenho. Toda a palavra, aleluia, glória a Deus, ela vem da Bíblia, ela vem da palavra do Senhor. Quem sou eu para dizer que tenho? Eu vou fazer, eu vou falar, não. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de Deus, eu peço ao Espírito Santo que me direcione, que me discernime, porque eu não tenho essa sabedoria, e essa sabedoria ela vem dos altos. Sabe, meus irmãos? Então é isso. Então aqui, olha, no 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Né? A gente repara muito no pecado dos outros, que nem eu acabei de falar, mas não é capaz de corrigir os nossos. Né? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? É como eu dizia assim para você: pare de fazer, pare de mentir, pare de trair, pare de fornicar, sendo que muitas das vezes eu faço coisas piores através do meu pensamento, através da minha atitude, e fico na roda falando mal das irmãs em Cristo, dos irmãos em Cristo, que nem eu sei por aí, casas. A minha casa é a casa do Senhor, mas quando você passa pela porta é a vida dos outros que está saindo. Misericórdia, dá até medo. Sabe, você passa ali, que nem às vezes eu passo vendendo meu salgadinho, meu doce, e eu vejo que a pessoa serve ao Senhor, aleluia, glória a Deus, mas ali está na roda das escarnecedoras, roda dos escarnecedores, só tem a vida dos outros para falar. Ninguém olha as suas, ninguém quer ver seus erros. A gente pega o nosso erro, bota debaixo do tapete e fica apontando o erro dos outros. É muito bom ser assim. É muito bom ser crentão, ser crentona desse jeito. Viver falando da vida alheia e escondendo o seu rabo, como se diz por aí, o gato, né? Escondendo o gato com o rabo de fora. É muito fácil ser assim. É muito fácil servir a Deus assim. Mas será que Deus se agrada disso? Será que Deus, ele quer a gente lá no reino do céu dele com tanta sujeira? Ou será que ele mesmo vai vir limpar a mim e limpar você? Porque isso é uma crosta imunda que está grudada na gente, que a gente não tem força para sair. Sabe? A gente sai, Deus tirou o mundo de dentro da gente, mas a gente ainda vive neste mundo. Então tudo aqui é lícito. É tudo à vontade, mas nem tudo é lícito para mim nem para você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fumar, pode beber, pode se drogar, pode fazer tudo. E de noite você ir para o culto. É a sua fraqueza. Eu não vou consertar a tua fraqueza. Se você apresentar sua fraqueza a Deus, é Ele que tem esse dom, é Ele quem tem esse milagre de fazer na sua vida. O que eu posso fazer como atalaia do Senhor é te chamar, meu irmão, minha irmã. Esse caminho que você está indo vai te levar ao abismo. Então, antes que você caia, olha para trás em nome de Jesus e vê a distância que você está. De onde você veio, você se distanciou tanto do Senhor, onde você está, volta para trás. Volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai, porque Ele te ama e te quer. Sua vida é muito preciosa. Eu canso de chegar nas ruas, gente, e eu ver. Tem um rapaz, eu não sei o nome dele. Ele tem uma perna que foi ele mesmo quem fez essa perna. É incrível a mentalidade dele, né? E eu já vi o testemunho dele. Ele estava sendo servo do Senhor. Ele falou que que matou alguém e que se arrependeu e matou por defesa. E um dia desse eu estava vendendo meu salgado, eu encontrei ele na rua e ele ficou assustado quando me viu. Porque quando a gente usa droga, toda pessoa que se aproxima da gente é polícia ou é para não matar. É sempre isso que o diabo põe na nossa mente. O diabo brinca comigo, brinca com você, brinca com todo mundo. Ele põe um monte de coisa na nossa mente. E aí a gente fica assustado, porque ele quer ver a gente assustado. Porque a pessoa assustada, ela tem medo. E o medo faz a gente fazer coisas terríveis. Então, gente, quando você sentir medo, quando você sentir pânico em nome de Jesus, louve a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Convida a Deus para dentro da tua vida. Porque só Ele é a salvação da nossa perdição em nome de Jesus. Aí sim, meu irmão, vamos terminar aqui, ó. E aqui fala aqui no 5, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu olho. Porque primeiro, meus irmãos, eu tenho que olhar para mim, me ajoelhar diante do Senhor, confessar os meus erros, confessar os meus pecados, admitir para Deus que peco, que sou pecadora, que erro, que ando errante, para depois eu aconselhar outra pessoa. Porque é tão fácil
a gente querer derrubar o outro. E quando a gente está precisando de uma mão estendida. Por isso que hoje em dia, meus irmãos, não tem confiança entre os cristãos. Eu acabei de passar uma situação que eu cheguei aqui em casa e chorei e me ajoelhei diante de Deus. Eu ganhei um perfume de Deus, da Natura, e eu fiz uma rifa, porque eu estou precisando de ajuda. E eu não sabia a doutrina da igreja, ninguém nunca me falou. E aí um senhor falou bem assim, olha, você vai apresentar isso ao pastor, que ele vai te dar a direção. E eu só vi palavra. Aqui na nossa igreja, a gente não aceita rifa. Aqui na nossa igreja, a gente não aceita rifa. Mas aceita a fornicação de homem casado com moças. Aceita rodinha de senhoras que falam mal das outras ao invés de ajudar. Aceita a fofoca. Aceita a falsidade. Aceita a lascívia. Aceita tudo. Mas por que ninguém se levantou e falou bem assim, irmã, vamos fazer aqui um rodízio. Cada membro da igreja vai lhe doar R$10. A senhora diz, faz a rifa, fica com o perfume para a senhora, ou venda, ou dê, ou doa para alguém, que a gente vai te ajudar. Mas para me apontar o dedo. E depois, quando eu saí, eu vi a rodinha, nossa. Então aquilo me matou. É isso que mata a gente, irmãos. É isso que nos mata. Porque a gente não acha uma mão estendida. Mas para jogar a gente no abismo, tá assim. Então eu tenho que me revestir das armaduras do Senhor. Porque a minha batalha, ela não é contra as irmãs. Ela é contra quem está por trás das irmãs. E quem está sempre por trás da gente, querendo que a gente faça maldade um com o outro, não é Deus. É o inimigo das nossas almas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque por causa de um ciscozinho, um pedacinho do tamanho de um caroço de farinha, a gente pode perder a nossa salvação. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio condenar a mim, não veio condenar a você. Porque se fosse assim, não ia ter a segunda vinda dele. Se fosse assim, Deus falava, olha, eu reencarnei, sou Jesus Cristo, eu vou lá. Eu vou dar sentença, eu vou julgar, eu vou acabar com tudo e vou viver aqui no céu tranquilo e vou olhar para a terra, vai estar vazia do jeito que eu fiz logo no começo, né? Vou botar mais um casal lá e pronto, não quero mais povoamento. Mas Jesus Cristo, ele veio para morrer por mim e por você. Para que, através daquele exemplo que ele deixou, todos os exemplos que ele deixou aqui para nós, a gente fizesse igual. A gente tivesse compaixão, misericórdia, a gente estendesse a mão ao invés de derrubar, a gente amar ao invés de odiar, a gente dar amor ao invés de espinho. Aleluia, glória a Deus. E a gente abraçar ao invés de se afastar. Mas estamos no tempo de Timóteo. Homens avarentos, amantes de si mesmo, lascívio, invejoso, adúlteros, homens traidores, homens vendáveis, cheios que gostam de propinas, que pregam a palavra do Senhor por dinheiro, para que encha aquela casa e as pessoas fiquem enlouquecidas, dizendo que estão cheias do Espírito Santo, quando na verdade estão idolatrando aquele homem e aquela mulher que está ali falando de coisas que não vão acontecer, que Deus não mandou falar. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, abrir a nossa mente. Vamos pedir sabedoria a Deus, discernição do Espírito Santo, para que não sejamos enganados, que estamos no tempo dos falsos profetas, dos falsos irmãos, dos falsos pastores, dos falsos membros, dos falsos pregadores, de tudo, meus irmãos. A gente não sabe quem é de verdade e quem é de mentira. E para isso, a gente tem que jejuar, para que Deus nos mostre.
Não é a gente jejuar para pedir nada para Deus, para barganhar com Deus. Não é a gente jejuar para querer que Deus mude com a gente. O jejum é para que a gente seja transformado, para que a gente venha ser mais espiritual, para que a gente venha perceber e discernir as trevas da luz em nome de Jesus. Vamos começar a orar mais nas madrugadas. Eu também tomei a caidinha por madrugada, não vou mentir. Às vezes eu me levanto pela misericórdia, o Espírito Santo ele me futuca, me futuca, me futuca. E aí eu levanto pela misericórdia do Senhor, ainda tenho ânimo de orar. Mas Deus quer ver adoradores da madrugada. Deus quer ver lágrimas. Deus quer ver as minhas mãos e as tuas mãos erguidas e apresentando aquele homem adúltero, aquela mulher forniqueira, aquele homem que se droga. Deus quer ver a gente chorar e se lamentar pelos pecadores, para que eles se arrependam e confessem a Deus como seu único Deus e Salvador. Deus quer ver eu e você de joelhos dobrados, boca no pó, ali se desmanchando, clamando por um mundo que está nas trevas. Porque se somos luz, se somos sal, a gente tem que ser tempero, gente. Que adianta ser sal e não temperar? Que adianta ser luz e não brilhar? Quando eu falo do brilho, não é aquele brilho para você se exaltar, para você querer ser, não, gente. É o brilho de Deus, é o brilho do Espírito Santo. Ajude a ganhar almas para Deus. Se você não pode ir, a sua oração vai. Se você tem uma vizinha que você acha que não tem mais jeito, descubra o nome dela, anote no caderno e fala ao Senhor, eu vou te apresentar aqui essa pessoa até o Senhor responder as minhas orações. Eu vivo em uma rua que eu falei ontem para Deus, eu falei, Senhor, ontem de madrugada, eu vou começar a te apresentar essa rua, essas vizinhas para o Senhor. Porque eu quero ter amizade, mas eu não posso sentar com elas, porque quando eu sento, não sai nada de bom. São mulheres casadas, são senhoras aposentadas, viúvas, solteiras, são casadas que traem tudo, e eu não posso me sentar com elas. E eu tentei sentar uma vez para falar de Deus, mas quando eu abri a boca e fiz o convite para uma, para outra, disseram, estou doente, estou doente. Mas quando eu vi, não estavam doentes. Disseram um não, chamando a doença para ela própria, porque se elas soubessem o poder da palavra, elas não desejariam o mal para elas mesmas. Que custa elas ir, né? Isso não custava, mas eu também não estou aqui para levar ninguém à força. Porque Deus disse que não é por muito falar, e não é por força, é por espontânea vontade e por amor. Aleluia, glória a Deus, não é isso? Então, meus irmãos, aqui para a gente terminar, Mateus 18, versículo de 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe aquele mandamento? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração. É maravilhoso e é gostoso, né? Você ama Deus, eu amo. Mas amar a Deus sem amar a mim, sem amar essas pessoas que eu acabei de falar para você, não é amor. Esse é o pior mandamento e o maior de todos. É aí que está tendo teste. E muitos cristãos estão se perdendo no teste do Senhor. Porque, meus irmãos, eu tenho passado por isso. E para mim não guardar rancor, mágoa, sentimentos ruins dentro de mim, eu tenho que me desdobrar. Eu me rasgo dentro da minha casa, que só eu e Deus sabe. Não estou falando isso para dizer que eu sou santarrona, não. Santo, santo, santo é Deus. Eu sou apenas a filha dele. Aleluia, glória a Deus. E essa transformação, ela não vem da minha carne. Eu não tenho poder para isso. Essa transformação quem faz em mim é Jesus, através do Espírito Santo que Deus deixou aqui na terra para mim e para você. O nosso Consolador, o Consolador das nossas almas. Ele me convence que não é tirando pedra de volta, aleluia, que eu vou me justificar. Que não é pagando o mal com o mal que eu vou ser justa. Se eu quero justiça, eu tenho que fazê-la. Se eu quero amor, eu tenho que dar. Se eu quero ser perdoada, eu também tenho que perdoar. E eu entendi isso aos poucos e vou entendendo, meus irmãos. E é uma luta travada. Não é de uma hora para outra, não, meus irmãos. Eu estou nas mãos do oleiro. Porque o oleiro, todo dia, ele está me fazendo. E aí racha um pedacinho, né? E se racha um pedaço, o que é que eu faço com o vaso que rachou?
Quem chega a ver, né, a rachadura. Porque quem está de fora olha logo e vê o meu defeito, mas não vê as qualidades que está dentro. Aí o que é que Deus faz? Você acha que ele vai lá e cobre? Não, que pode fazer o pior. Aquilo pode estralar e virar uma laguna. Ele tem que, todos os dias, tem que me amassar e me refazer. É todo dia. É todo dia. Quando eu penso que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Quando eu penso que eu estou forte, é que eu estou fraca. Mas eu me lembro que é na minha fraqueza, aleluia, glória a Deus, que Deus se aperfeiçoa em mim. Então, eu não erro por querer. Quando não é da carne, é do mundo. Quando não é do mundo, é do maligno. Mas o Espírito Santo, assim como ele está fazendo comigo, vai fazer com você, vai te dar a direção certa para que você discirna o que vem do escuro e o que vem da luz, o que é certo e o que é errado, em nome de Jesus. Mas vamos lá, meus irmãos. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com o seu servo. Olha que parábola linda, gente. Presta atenção em nome de Jesus. 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, porque naquela época era assim. Lembra da viúva? Aquela viúva que tinha 2 filhos, que ficou viúva porque o marido dela trabalhava para Acabe e Jezabel e escondeu-se em profetas. Então, Deus de lá de cima viu o que ele fez de bom, a obra dele boa aqui na terra. Então, não permitiu que os filhos dele, depois dele falecido, fosse morto. Então, enviou Eliseu lá para profetizar. Entra, fecha a tua porta, pede vasilhas vazias aos seus vizinhos, a todos. Entra tu e teu filho para dentro da tua casa e derrama o azeite nas vasilhas. E ela derramou. E ela foi abençoada. E o conselho, a direção que ele deu para ela, quando ela falou para ele, não tem mais vasilhas. Ele falou, vende, paga tuas dívidas e vive tu e teus filhos. Veja que coisa linda. Então aqui, veja como esse homem fez, que ele mandou, né? Mas veja aqui como Deus tocou no coração dele. Com tudo quanto tinha para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele fez uma promessa que ia pagar o que ele estava devendo. Não é assim hoje em dia que a gente faz? A gente às vezes compra e não tem como pagar, e a gente entra em desespero e a gente chega para a pessoa com muita vergonha e fala: tenha paciência, porque quando eu comprei, eu estava em pé, mas agora eu tenho que me sentar para não cair, porque eu fiz um plano, mas Deus veio e fez outra na minha vida. E a pessoa muitas vezes tem misericórdia de ti. Aí você vendeu algo para alguém. E aí você se lembra, mas fulano me deve. Veja só, a tua dívida alguém perdoou e esperou. Mas você voltou e foi lá cobrar aquela pessoa. Não se colocou no lugar dela. Será que ela também não estava como você? Não é por isso que não pagou? Veja só que parábola linda. Olha só. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o que eu falo para compaixão e misericórdia, íntima de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos, olha só, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. É a mesma coisa, meus irmãos, é o pecado. É a mesma coisa o julgamento. Quando a gente lê Mateus, a gente vê, se encontra em várias parábolas. Mas se a gente prestar bem no texto e no contexto, veja o que diz Mateus 7, venha aqui para Mateus 18 e volte para Mateus 5, que você vai ver que se resume tudo em perdão, compaixão e como devemos nos comportar, sendo semelhança do Senhor, não fingindo ser semelhança. Então seu servo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. A mesma coisa que ele pediu para o seu rei. O outro que devia a ele também pediu para ele. O rei agiu com misericórdia, mas vamos ver como ele vai agir. Vendo, pois, os seus servos,
O que acontecia? Ó, ele, porém, não quis. Atente foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ele mandou prender o homem. Misericórdia, né? Ele, porém, ó, vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristeram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Aí quem viu, porque nada nessa vida é escondido, nada. Hoje você atira pedras a mim, escondendo o seu erro, mas Deus sabe. De repente Deus vai, joga um vento impetuoso, como ele fez no Vale dos Ossos Secos com Ezequiel, e aí levanta a sua capa, a sua máscara cai, e todos veem que você que tanto atirou pedra em mim e nas outras pessoas, que tanto julgou, que tanto falou, que a gente estava apenas mascarado. Aleluia, glória a Deus. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa mensagem lembra o quê? Lembra a cruz. Essa mensagem lembra a cruz. Jesus perdoou o meu pecado e o teu, lavou os nossos pecados com sangue puro dele, sangue imaculado, sem pecado, sem nenhuma coisa ruim. Perdoou as coisas mais terríveis que já fizemos contra ele, contra nós e contra o próximo. E por que eu não posso te perdoar? E por que você não pode me perdoar? E por que a gente não pode compreender e perdoar antes de julgar, apontar, derrubar e matar? Você já reparou que tudo aqui, Mateus, se fala sobre perdão e compaixão? Leiam o livro de Mateus, mas medite que você vai ver as misericórdias do Senhor. Estão nessas escrituras. Vou terminar aqui porque está gostoso demais. E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Misericórdia, já imaginou? Você todo dia ali sendo atormentado. Olha, eu quero meu dinheiro. Pague minha dívida. Me dê que eu estou precisando. Sendo que você sabe que, não tá, que a pessoa não precisa. Que você está pagando pelo seu próprio erro. Você já imaginou que a mesma pedra que você atira, ela pode voltar de volta para você e atirar em você? Que assim é o pecado e o julgamento é como uma balinha de ping, é como uma bola de ping-pong. Você joga, ela volta. Você joga, ela volta. Você joga, ela volta. Que tal parar com isso? Que tal cessar julgamentos? Que tal cessar, aleluia, glória a Deus, pecados? Que tal você se abrir para Deus? Se você é uma pessoa julgadora, se você é uma pessoa que gosta muito de apontar, falar mal dos outros, fazer rodinha, se você é uma pessoa que gosta de matar espiritualmente o teu próximo, Deus te chama para uma conversa. Deus está te chamando para o íntimo. Porque Ele quer te consertar. Você tem um valor mesurável para Ele. A tua vida teve um preço de sangue. E a tua vida não é tua, é dele. Devolve o que é de Deus para Deus. E deixa Deus fazer da maneira dele, em nome de Jesus. E você vai ver quantas coisas boas irá te acontecer. Vamos terminar. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Concluído. Quem quer perdão, perdoa. Quem quer amor, ama. Quem quer ser entendido, entende. Quem quer ter compaixão, tenha. Quem quer alcançar as misericórdias, seja misericordioso. Irmãos, não estamos em tempos de brincadeira. Estamos vivendo tamanhas guerras espirituais que a gente não pode vencer com a nossa força. Convidamos o nosso Deus, o Rei do Senhor, o Rei dos Exércitos, o Rei dos Reis, em nome de Jesus, para batalhar conosco e na nossa frente. Porque se a gente for na linha de frente, a gente morre. Mas quando a gente usa o nosso escudo, que chama-se Deus, a gente ganha. Nunca esqueça
que Deus é o nosso escudo, força e fortaleza, refúgio seguro e exato no momento das nossas fraquezas em nome de Jesus. Nunca esqueça que o nosso Pai que está no céu, ele não dorme, não tosqueneja. Aleluia, glória a Deus. O guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Que ele te guarda, ele te protege, ele te livra. Mas se você quer alcançar as bênçãos do Senhor, renove a tua vida, faça um voto com o Senhor no altar, conserta a tua vida diante do Senhor. Ao invés de criticar meu filho, minha filha, ao invés de julgar, apontar, matar, derrubar, comece a agir com diferença. Comece a fazer o que ele pediu. Sedes meus imitadores. Para que a minha e a tua vida, aleluia, glória a Deus, a minha e a tua alma sejam salvas. E cuida da tua vida, que eu vou cuidar da minha, porque a minha vida não é minha, nem a tua é tua. Nossa vida pertence a Deus e Ele quer de volta. E para que a gente entregue a nossa vida a Deus, a gente tem que pedir a Ele para que Ele nos conserte, que nos leve à casa do olheiro, em nome de Jesus, e nos amasse e nos refaça novamente, porque estamos cheios de rachadura, cheios de lagunas, aleluia. Sabe, nossa alma, nossa carne, a nossa vida está tão flechada, está tão atirada, está tão machucada, está tão miseravelmente ferida, que a gente está por aí jogando as nossas feridas nas pessoas e não é assim. Antes de julgar, pense duas vezes, se fosse eu, se fosse meu filho, meu neto, e se fosse alguém que eu amo que estivesse ali. Antes de matar, absorva, como Jesus fez comigo e com você. Não abra tua boca para derrubar quem já está caído, mas estenda a tua mão para ajudar a levantar aquele que está te pedindo socorro. Em nome de Jesus, eu desejo para você muita paz, muita luz, muito amor, muita sabedoria. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Que Ele visite a tua família e na saída leve embora da tua casa, da tua mente, do teu coração, tudo aquilo que está te fazendo mal, tudo aquilo que quer te agarrar para te prender no mundo. Que seja solto em nome de Jesus para que você venha ser livre para servir ao nosso Deus, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que está esperando a mim e a você. Nos consertamos, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Namastê.